Boa tarde, eu quero gravar esse vídeo para falar um pouco sobre paralisia do sono. Algumas pessoas responderam a minha enquete e falaram que não sabem o que significa. Paralisia do sono se refere a alguns tipos de pesadelos que as pessoas têm, onde elas acordam ou têm a sensação de acordarem e não conseguirem se mexer, tentarem gritar, não conseguirem gritar, se sentirem presas, assim, paralisadas mesmo. Então isso se refere à paralisia do sono. E daí tem várias explicações do ponto de vista neurológico, que seria um descompasso do cérebro, mais comum em cérebros mais jovens e maturos, assim como o déjà vu também se explica por esses tal descompassos, mas é óbvio que eu não vou explicar do ponto, ou tentar explicar do ponto de vista neurológico. O que eu percebo em comum entre as pessoas que me relatam esses casos de paralisia durante o sono, claro, são pessoas que estão em contato ali com o conteúdo dos seus sonhos, porque eu já vi pessoas que inclusive alegam que não sonham ou que não lembram se têm sonhos, assim, não estão em contato com isso. Então é algo bastante comum, super comum, algumas pessoas talvez já tiveram, não conheciam por esse nome, apagaram, porque é bastante perturbador, sim, trata-se de um pesadelo. Eu particularmente, eu lembro que a última vez que eu tive foi só um lado, foi uma paralisia parcial, e eu senti como se tivesse algo ali que me segurasse na mão direita. E claro que a interpretação cada um vai dar de acordo com a sua vida, com os seus conteúdos, com as suas limitações, certo? Mas eu percebi que muitas pessoas trazem um conteúdo, assim, de tem alguma sombra ali me prendendo, tem um monstro, ou algumas pessoas têm uma mulher, ou tem um homem, um desconhecido, um conhecido, No meu caso, eu sentia como se fosse um homem. E eu acho curioso do ponto de vista do significado dessa sombra, dessa imagem que paralisa, que uns podem chamar de algum tipo de produção desse conteúdo imagético, assim, que pode estar relacionada à sombra, que pode estar relacionada a um tipo de demônio, ao diabo. Isso é algo bem antigo, inclusive. O primeiro caso não é considerado um distúrbio, acho que só se ocorrer com muita frequência. Avião. Se ocorrer com muita frequência, daí pode estar sinalizando alguma questão relacionada a algo que está perturbando bastante a psique, né? Porque é perturbador, como todo pesadelo você entra em contato ali com conteúdo que você não estava preparado. E nesses casos, muito mais forte, de forma muito mais intensa, que vai para o físico, né? Como algo do seu inconsciente ali, que está ali guardado lá no fundo do poço, vem e te paralisa. Uma leitura que eu faço de acordo com a psicologia analítica seria assim dessa dissociação entre o ego, entre a persona e a sombra. A sombra, ela não tem caráter negativo, não tem caráter religioso no sentido de dissociativo, de isso é do mal. Bem pelo contrário, a sombra é aquilo que a gente abandona, que a gente negligencia em nós, algum conteúdo não desenvolvido, algum conteúdo mal desenvolvido, pode ser até aspectos da nossa criança que eram importantes, que eram interessantes, mas que a gente ou o meio não deram suporte, não sabiam lidar, e a gente deixou ali preso, amarrado num porão. E no inconsciente, isso toma grande proporção à medida que o ego cresce, se desenvolve, se defende disso, cria uma imagem talvez muito dissociada disso. Quanto maior a distância, maior essa prisão. Quanto mais a gente tenta ser perfeito, se criar uma figura idealizada, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa
Assim, quanto mais próxima a consciência se achar da perfeição, maior vai ser essa sombra. Assim, falta algo que ligue, uma ponte. Por isso que a terapia é o único caminho que eu conheço, assim, que promove essa dialética, essa relação entre consciência e inconsciente. Porque se estiverem realmente muito dissociados, muito afastados, a sombra toma proporções gigantescas, a ponto... Não estou dizendo, faça terapia que você está livre, é tipo água benta, você passa e está protegido. Não é assim. Você pode fazer anos de terapia se você não estiver comprometido ali com o seu processo, não encontrar assim algo que te dê mesmo esse suporte, não respeitar, reconhecer, perceber os seus limites, ser honesto em relação aos seus próprios conteúdos, também não adianta muito, é só, sei lá, é só por alívio de consciência, não sei, algo mais religioso que talvez não funcione tanto quanto você de fato estabelecer essa dialética, reconhecer alguns conteúdos. E como esses conteúdos da sombra, eles não têm permissão para existirem na consciência, eles tomam facilmente o ego. E na psicologia analítica, o sonho ele não está simbolizando algo. Para Jung, o sonho é a realidade, é o retrato da realidade psíquica. Então a gente tem ali exatamente esse retrato da sombra ali, do arquétipo do diabo ali paralisando o ego, a consciência. Porque ele é do mal? Não é porque ele é do mal. É porque ele está trazendo um conteúdo que a consciência não está se relacionando ou está simplesmente projetando tudo fora, pegando alguém para Cristo e jogando isso em alguém por não saber lidar com este conteúdo, certo? Pensando no próprio, a figura do diabo, no próprio arquétipo do diabo, que trata-se de uma projeção de sombra, no sentido que ninguém consegue ser puro e santo se não houver um diabo, alguém que carregue o mal, que é intrínseco ao ser humano, que são os opostos, né, que são partes da nossa vida, né? Até eu vi uma frase que foi atribuída ao Jung, mas eu não sei se é dele, que o diabo não seria tão ruim se Deus não fosse tão bom, se Deus não fosse só o bem. Coisa que, se a gente analisar a Bíblia, é altamente questionável, mas cada um acredita naquilo que precisa, naquilo que lhe faz bem, tem talvez uma questão pragmática para isso existir. Mas a figura do diabo, o arcano, o arquétipo do diabo, está relacionada a essa sombra coletiva, mas a gente tem a nossa sombra pessoal, que também está relacionada a esse arquétipo, que é aquilo que eu não admito, porque se eu tenho uma autoimagem minha de boa, de perfeita, de alguém assim com intenções muito puras, uma pessoa muito culta, uma pessoa muito isso, muito aquilo, muito dedicada, amorosa, nossa, só faço bem, a minha sombra ela vai ter proporções similares e totalmente negligenciada, porque ela não cabe nessa narrativa. Eu não me relaciono com o meu conteúdo sombrio, entendendo que se relacionar com a sombra não é ser tomado por esse conteúdo, não é você virar algo que não é bom, que é o oposto da sua autoimagem. Não, é você reconhecer ela em diversos aspectos, acolher, assim, entender por que aquilo lá não é tão ruim, não é tão feio, o que aquilo lá, que necessidade, o que em mim foi negligenciado, o que em mim foi visto como ruim, diabólico, que eu precisei reprimir. É nesse sentido, e somos incapazes de olharmos para nós, mesmo eu, quanto terapeuta, tenho essa dificuldade de olhar para a minha sombra. A gente precisa do outro, precisa sempre de um chá de consciência para perceber onde a gente está projetando, o que a gente está jogando para o outro, quem que a gente está pegando para Cristo, quem que está Cristo no sentido de carregar, de projetar, ou então bode expiatório no sentido de que
aquele que faz o que todo mundo gostaria de fazer e ninguém faz, e quando ele faz, todo mundo inconscientemente queria, conscientemente não, porque conscientemente a gente tem que ser bom e perfeito, né? Essa ditadura, né, da perfeição, e a perfeição, ela é sempre incompleta. Então, quando se busca a perfeição, a gente busca um lado só, e o outro lado a gente negligencia. Então, a perfeição, ela é eternamente incompleta. Então, quanto mais se busca ou se tem uma autoimagem de perfeição, as pessoas que têm esse tipo de sonho, gostaria que compartilhassem comigo, se tem a ver como elas lidam com a imagem, assim, o que elas integram. Tu fala, não, mas eu erro pra caramba e assumo pra todo mundo. Mas o que tem aí na sua imagem, assim, qual que é o seu calcanhar de Aquiles ali? Aí que tá a sua sombra. Nesse sentido é pessoal, porque a minha perfeição, os meus ideais são diferentes do qualquer um, assim, da maioria das pessoas. Algumas pessoas que eu tenho afinidade podem ter ideais parecidos, mas mesmo assim a gente tem a forma que a gente realoca as coisas, que a gente se inspira, que a gente se projeta no mundo, é sempre diferente. Então é preciso muita análise e terapia para integrar e não ser pega, engolida, paralisada por essa sombra. Bem, essa é a minha perspectiva, e não restritiva, claro, é algo que me veio a partir de alguns relatos, a partir de algumas experiências, e não na tentativa de estabelecer uma verdade, nem de restringir a questão e nem de falar em neurologia, assim, porque eu acho que uma coisa não influencia a outra. A visão simbólica, ela não anula e nem invalida a neurológica, e eu acho que o contrário também. Obrigada.